Ferramentas da qualidade na gestão de processos, lista de verificação e gráficos de controle. Olá! O objetivo dessa aula é apresentar algumas ferramentas da gestão da qualidade, entre elas a lista de verificação e os gráficos de controle. A coleta de dados é fundamental para adotar as ferramentas de gestão estatística da qualidade. Eu só consigo fazer análise estatística se eu tenho dados para analisar. Por isso, coletar dados sobre os processos de produção e os processos que ocorrem dentro da empresa é fundamental para alimentar essas análises e permitir que eu chegue a conclusões sobre o que deve ser melhorado nesses processos. Então, para facilitar a coleta desses dados, eu posso usar uma série de ferramentas. A principal delas é a lista de verificação. A lista de verificação, apesar desse nome parecer ser muito chique, nada mais é do que um formulário, uma lista de coisas que eu preciso anotar a frequência com que elas ocorrem no cotidiano. Pode ser uma planilha, pode ser uma tabela, pode ser uma lista, pode ser aquele formulário que você vai simplesmente ticando a quantidade de vezes que aquilo acontece no cotidiano. Ela tem que ser previamente planejada, ou seja, eu preciso saber quais são os itens que serão medidos, garantindo a padronização da coleta. Ou seja, todos os dias eu vou coletar dados da mesma forma. E esses dados vão ser anotados mais facilmente, pois eu posso só simplesmente marcar a quantidade, não preciso escrever as coisas, privilegiando os dados que são mais importantes, ou seja, aqueles que vão ser realmente utilizados na análise estatística que eu vou fazer a partir desses dados, identificando e eliminando essas não conformidades que serão identificadas na coleta desses dados. Normalmente, os processos têm várias etapas diferentes. Em cada uma dessas etapas, existem diversos indicadores que eu posso medir, que eu posso controlar. Quando eu controlo e meço os indicadores, eu vou identificar quando erros acontecem. Essa planilha, esse quadro, essa tabela, essa lista de verificação vai me ajudar, então, na coleta simultânea desses dados. Diversos dados diferentes que vão ser coletados ao mesmo tempo, usando, então, para levantar esses dados. Eu vou dar um exemplo aqui, nesse quadro, de uma lista de verificação da qualidade de uma mesa. Então, nós temos lá alguns dados iniciais, o item que está sendo vistoriado, eu tenho a fábrica, a data, o horário, ou seja, quem está coletando aqueles dados. E aí eu vou ter uma série de itens diferentes. Então, eu tenho lá o item 1.1, que é o tampo da mesa, a perna dianteira esquerda, a perna dianteira direita, a perna traseira esquerda, a perna traseira direita, a parte inferior do tampo, vários itens diferentes. E eu tenho quadros que podem ser marcados. Então, eu estou vendo um funcionário fazendo o tampo da mesa. Se ele está ok, eu vou simplesmente marcar ok. Se ele está quebrado, um defeito, por exemplo, ele está quebrado, eu vou marcar que ele está quebrado. Se ele está riscado, eu vou marcar que ele está riscado. Se ele está desalinhado, se ele está ausente, eu vou marcando quantas vezes isso acontece no decorrer daquele dia. Como eu já tenho os itens que precisam ser medidos e os tipos de defeito que existem nesse quadro, as colunas e as linhas, é muito mais fácil que eu colete esses dados. Na continuação do quadro, a gente vê outros itens ali, a parte inferior do tampo, a travessa traseira, as corrediças da gaveta, ou seja, todas as peças diferentes dessa mesa, eu tenho elas numa coluna e eu tenho os defeitos que podem ocorrer em outras colunas. À medida que eu vou vendo isso sendo fabricado no cotidiano, eu vou simplesmente marcando a quantidade de vezes que isso acontece. Ao final do dia de produção, eu tenho um panorama, uma fotografia muito clara dos defeitos que aconteceram naquele dia. Posso, então, agir sobre aqueles defeitos. A quantidade de itens e erros analisados depende da complexidade desse processo. Quando é um produto muito complexo, com muitos itens, eu vou ter listas muito grandes, então eu tenho que dividir essa lista de uma forma que eu consiga coletar esses dados. Às vezes são várias listas diferentes. Se é um processo mais simples, eu posso ter uma lista mais curta e de uma vez só coletar todos esses dados. A partir desses dados que são coletados, eu vou desenhar gráficos de controle. Os dados vão permitir que eu veja, porque o gráfico, o que ele é? É só uma visualização de dados que foram coletados. Então, quando eu coloco um gráfico de colunas, um gráfico pizza, por exemplo, eu vou conseguir enxergar os dados.
Vamos dar um exemplo muito simples disso. Eu posso dizer, querer saber qual é a parte desta mesa que mais tem defeitos. Então eu posso criar um gráfico pizza e ver que, por exemplo, metade dos defeitos ocorre no tampo da mesa. Opa, então tem um problema nesse processo de produção desse tampo, né? Eu preciso resolver esse problema. Então ele monitora, ao monitorar os processos usando a lista de verificação, eu crio dados para jogar esse dado num gráfico de controle que vai me mostrar, né, mais facilmente, de uma forma visual, quais são os principais efeitos que acontecem. Tanto a lista de verificação como o gráfico de controle são ferramentas do controle estatístico de processo, aquilo que a gente chama de CEP, controle estatístico de processo, pois ele torna visível os defeitos que ocorrem em uma linha de produção. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Vamos seguir com esse mesmo exemplo aí, trazendo outra realidade. Eu vou medir o tamanho da variação dessas peças. Então, tem ali várias medidas. Olha, ela tem uma variação, a peça deveria ter 75 milímetros. Ela pode ter uma variação de 75,3, 75,2, 75,1, ela pode estar com 75, 74,9, 74,8, 74,7. Entre 74,8 e 75,1, ela é uma peça aceitável, está entre o limite inferior e superior. Além disso, são peças com defeitos. Quando eu faço essas medições durante um dia de produção, qual a conclusão que eu cheguei ali? Que eu tive duas peças com uma medida superiores, e aí elas não vão ser aceitas, foram defeitos, né, foram problemas, não conformidades. Eu tenho 8, 9 peças que estão dentro dos limites, elas serão aceitas, e eu tenho uma peça que ficou muito menor do que o limite inferior. Ela também não será aceita, é uma não conformidade. Então, nesta produção, eu tive 3 peças de não conformidade. Preciso resolver esse problema. Já pensou todos os dias jogar quase 30% da minha produção fora? Eu preciso solucionar esse problema. Com base nos dados coletados, vão ser gerados, então, os gráficos de controle. O gráfico é uma visualização dessa informação. Pegando esse mesmo exemplo, nós temos ali, ó, fizemos um gráfico de linha que nos mostra as peças dentro do limite, aquelas que estão dentro do limite, as peças que estão acima do limite e aquelas que estão abaixo do limite. Olha como ficou muito mais fácil de visualizar essa informação, né? Agora é muito mais fácil para mim identificar onde estão os problemas. As medições, né, interpretando esse gráfico, aquelas medições entre o limite inferior e o superior são aceitas. Aquelas que estão além desses limites são erros, são não conformidades graves que precisam ser resolvidas. Identificando então a quantidade desses desvios, dessas não conformidades, eu posso direcionar a minha ação de correção. Fazendo uma análise comparativa, eu posso pegar vários dias diferentes, por exemplo, para ver uma tendência. Olha, eu observo que à medida que chega o final de semana tem mais peças com defeito. Opa, então é um problema comportamental. Na sexta-feira tem mais defeito. Por que sexta-feira tem mais defeito? Será que as pessoas estão prestando menos atenção ao trabalho? Pode ser, né? Pode ser um motivo identificado, sim. E aí eu vou ter que lidar com isso de uma forma comportamental também. Ou seja, a lista de verificação e o gráfico de controle identificam o problema, mas eu ainda não sei a causa dele. Eu só sei que o problema existe. E quando eu comparo isso em vários dias diferentes, eu posso analisar tendências que podem me indicar quais são as causas desse problema. É importante, né, determinar os desvios que podem acontecer, né? Existe um conceito chamado desvio padrão que mostra num conjunto de dados onde mais ou menos a maioria dos dados aparecem. Aqueles desvios muito extremos são exatamente as não conformidades, onde eu vou ter que trabalhar, onde eu vou ter que atuar. Eu vou sugerir que vocês leiam um livro chamado Método Estatístico, Gestão da Qualidade para Melhoria Contínua. O autor dele é o Fernando Machado, um livro bastante interessante, bem profundo, que mostra as ferramentas estatísticas da gestão da qualidade. Lógico, quando a gente fala de estatística, estamos falando de matemática, né? Mas para quem atua com a gestão da qualidade, entender de estatística é fundamental, pois a estatística é uma ferramenta muito importante na gestão da qualidade. Não deixe de acompanhar esse livro, pois ele vai te ajudar a aprofundar esses conceitos sobre a estatística na área da qualidade.
Os gráficos são desenvolvidos com base nas variáveis que foram definidas lá na lista de controle. Quanto mais complexo, maior o volume de dados, mais complexo as análises que serão feitas. Por isso é importante entender quais são os indicadores que realmente precisam ser medidos. Muitas vezes a gente mede coisas que não são importantes, que não vão impactar a qualidade final do produto. Por isso é fundamental, entender os indicadores que vão realmente gerar aplicações de ações preventivas ou corretivas para melhorar a qualidade da produção. Os gráficos também podem ser com base em atributos, ou seja, são muito utilizados quando você vai usar aplicações corretivas. Você desenha o gráfico para te mostrar onde o problema está acontecendo para que eu possa solucionar aquele problema. Identificando os itens defeituosos, eu posso agir, às vezes, só naquela área. Por exemplo, naquele exemplo da mesa. Se eu identifiquei que a grande maioria dos problemas está no tampo da mesa, eu vou agir na área que faz o tampo da mesa. Às vezes a área que faz a perna da mesa não está tendo problemas, então ali eu vou deixar do jeito que está. Consolidando então todos esses dados, nós pegamos aqui aquele mesmo exemplo da produção da mesa, eu tenho lá um nível de produção por hora do dia, quantidade de amostras que foram tiradas, quantidade com defeitos, eu vou olhar ali e identificar quando os defeitos estão acontecendo mais. Olha só nessa tabela. Eu vejo que entre as 13 e as 15 horas tem um aumento da quantidade de defeitos. A mesma quantidade de produção, a mesma quantidade de amostras, mais um percentual maior de defeitos. O que está acontecendo nesse horário? Talvez eu tenha que acompanhar. Talvez a pessoa que trabalha nesse horário não está devidamente treinada para usar o equipamento. E isso está gerando, ou ele não conhece bem o processo, isso está gerando um defeito. Vejam como os dados vão nos indicando possibilidades de solução para os problemas. Os gráficos de controle devem ser desenvolvidos de acordo com o tipo de indicador e o tipo de problema que eu estou acompanhando. Às vezes eu posso usar amostras, como esse exemplo que nós acabamos de ver, às vezes eu posso medir todas as unidades produzidas, dependendo da complexidade da minha linha de produção, realizando, então, os ajustes necessários para melhorar esse processo que está sendo constantemente melhorado. O objetivo é sempre chegar no defeito zero. Lógico que ele é quase impossível, mas é possível você melhorar continuamente os processos de produção. O que nós aprendemos então nessa aula? Que a lista de verificação é a base para a coleta de dados que vão ser transformados em gráficos que vão permitir que eu analise de uma forma comparativa as informações, fazendo então com que eu comece a identificar as razões que causam esses problemas e assim buscando a melhoria contínua dos processos de uma empresa. Bons estudos!